Fala pessoal, bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre como desenvolver uma estratégia de trading consistente. Eu elenquei alguns passos, tá? Procurei resumir da melhor forma possível, passo a passo, para quem é iniciante, principalmente está desenvolvendo uma estratégia de trading eficiente, consistente. O primeiro passo é você definir os objetivos. Que tipo de trade você quer fazer? Ou melhor, que tipo de trader você será? Você vai ser aquele trader que vai operar a longo prazo, a médio prazo ou a curto prazo? Que você pode ser um day trade ou até um scalping. Definindo isso, você vai começar a definir o tipo de estratégia que você vai precisar. Uma estratégia para day trade tem muitas particularidades que uma estratégia de position, longo prazo ou até de buy hold, totalmente diferente a necessidade de desenvolvimento dessa estratégia. Então, definindo isso, o tipo de trader que você vai ser um trader de curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Você vai passar para o próximo passo. Bom, o próximo passo, você vai escolher os mercados. Que tipo de mercado você vai operar com base naquela estratégia. Então, já começa por aí. Muitas pessoas querem trabalhar em mercados ou ativos, né, que são mais propícios para operações mais a longo prazo. Exemplo, ações de baixa liquidez, ativos de baixa liquidez. Ativo de baixa liquidez é interessante para você operar a longo prazo e não para fazer day trade. Para day trade você precisa de ativos de ótima liquidez e com ótima volatilidade. Você precisa de ativos com volatilidade alta para você entrar na operação e sair o mais rápido possível, porque o teu método é operações rápidas, é operações intraday. Um segundo ponto, você vai começar a fazer uma análise, tá? Você vai fazer uma análise desses ativos que você selecionou. Você vai utilizar alguns fundamentos com base em horários que tem melhor, por exemplo, de day trade. Quais são os melhores horários para operar o day trade? Não há necessidade de você ficar o tempo todo na frente de um computador, vamos pegar um pregão de 8 horas, necessidade de você ficar 8 horas na frente do computador, ou até mesmo o mercado de moedas, que é 24 horas aberto, 5 vezes da semana. Não tem necessidade de você ficar o tempo todo. Você vai definir os melhores horários, os horários em que o mercado vai gerar melhores oportunidades para você estar entrando. Dito isto, um ponto importante dentro da análise é você desenvolver a forma que você vai analisar para definir os setups. Você vai utilizar indicadores? Quais os tipos de indicadores? Você vai utilizar o oscilador, um estocástico, um IFR, indicadores de tendência, medial móveis, ou você vai trabalhar com volume, né? Que volume, para quem conhece bem o volume, na minha opinião, é uma das melhores formas para você identificar pontos de reversão, momentos de continuidade do preço. Mas independente, você vai ter que definir, né? Você não quer buscar um mercado sobrecomprado, sobrevendido. Provavelmente você vai utilizar um oscilador, um estocástico, um IFR, ou até mesmo um MACD, ou combinação. O que eu aconselho é não utilizar muitos indicadores em conjunto, porque acaba atrapalhando, um dando sinal para um lado, outro sinal para o outro. Às vezes você pode utilizar um oscilador, como eu falei, e utilizar um segundo, né, para confirmar, para ter uma confirmação, para ter uma confirmação que aquele sinal realmente ele faz sentido. Por exemplo, uma sobrecompra, uma sobrevenda, apenas o RSI, quando o mercado pega a tendência, você vai levar muitos stops. E você tendo um segundo oscilador calibrado, de uma forma em períodos maiores, você pode ter um resultado melhor desses momentos, de sobrecompra ou sobrevenda. Então, análise técnica é importante para você definir
as ferramentas, os indicadores que você vai utilizar para dar o sinal, para ser o seu set de entrada, um exemplo, um cruzamento de uma média. Análise fundamentalista, né? Vai utilizar, tem que definir, né? Notícias, vai operar notícias, não vai operar notícias, tem que estar bem definido também. Feito isso, você vai para a parte que dá mais trabalho, que eu acredito que é mais trabalhoso, que é a parte de validação. A validação você vai fazer backtests. Um em conta demo, uma conta demonstrativa inicialmente, antes de uma conta real. E backtest também com um gráfico períodos para trás, 1 ano, 2 anos. Você vai testar aquela estratégia com base, por exemplo, no indicador que você identificou, se os sinais realmente, a probabilidade, se matematicamente ele vai ser positivo ao longo do tempo. Desenvolvido isso, desenvolvida essa parte de backtest, validou o backtest, você vai colocar ele numa conta real. Inicialmente eu aconselho colocar com capital, um volume financeiro mais baixo, para estar testando, realmente aquela consistência que você identificou em teste vai se replicando numa conta real para ir aportando. E um detalhe muito importante, pessoal, periodicamente você vai revisando. Não espere a estratégia que você desenvolveu, o trade system que você desenvolveu, comece a ter desempenho inferior àquele que você fez o estudo, porque o mercado ele muda constantemente, ele é muito dinâmico. Então é necessário você estar evoluindo. Então no momento que você identificou um trade system, procure evoluir com ele, né? Vai validando, que leva um tempo. Todo esse processo que eu falei leva em média aí de 3 meses a 6 meses. Um bom trade system. Então você desenvolveu o trade system, comece a trabalhar nele mesmo, melhorando ele, porque no momento que às vezes aquele começou a ter algum tipo de déficit, algum tipo de redução do resultado, da eficiência dele, você já tem um outro saindo do forno, tá? Um outro trade system ali melhorado, aperfeiçoado, até mesmo outro, ok? Então, nesses 20 anos de mercado, eu trabalho muito no desenvolvimento de trade system, de estratégia, de setups, e esse é o processo, tá? Então, é um processo que demanda paciência e disciplina. Ok? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Não deixe de visitar o site da YouTrade, tá? Lá nós temos a YouTrade Academy, onde tem diversos professores com diversas estratégias, setups, onde pode estar contribuindo muito no teu início no mercado financeiro. Até aqueles que já têm experiência também aprendem bastante com o conteúdo, é um conteúdo muito rico. Ative o seu sininho, tá? Ative o seu sininho aí no todo o conteúdo. Caso você goste, divulgue o conteúdo, passe para amigos que gostam do mercado financeiro para estar aprendendo também, ok? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.